Esse conteúdo aqui, galera, que nós estamos trabalhando agora, ele é do capítulo 2, é a representação de sólidos geométricos no plano, né? Nós vamos falar aí sobre esse assunto. Segue comigo aqui o raciocínio. Então, primeiro ponto, né, que nós podemos relembrar os conceitos aqui que nós vimos na nossa primeira aula. Então, o que é um poliedro? A ideia do Tia, poliedro... Oi? uai, a aula tá Ah, gravando pela primeira vez na vida. né? Então, pessoal, nesse caso aqui, nós temos a ideia de o que é um poliedro, nós tínhamos falado, né, que são figuras que têm apenas faces planas. Então, são sólidos geométricos apenas com faces planas. No caso desse cilindro, ele não serviria, porque ele tem aqui um lado que é arredondado, e a esfera também não. Se fosse cone, serviria? Também não, porque tem essa parte aí que é arredondada. Então, nesse caso aqui, se nós fôssemos marcar quem é que serve para ser poliedro, seria a letra A, seria a letra C e seria a letra D, porque possui apenas faces planas. Tá bom? Então, esse é o conceito de poliedro. No caso aqui, nós temos, começamos a fazer juntos aqui, né? Também essa parte de faces, arestas e vértices, né? Então, teve até na avaliação de vocês de quarto bimestre, veio esse conteúdo aqui também, né? Então, vamos relembrar que as faces seria cada uma dessas aqui, desses quadrados que tem aqui no cubo, e que os vértices são esses pontinhos que tem no cantinho aqui, né, da figura, os pontinhos, e as arestas são as linhas. Tá bom? Então, quando nós vamos observar aí a quantidade, então seria, primeiro, faces. Nós sabemos que são, nós já tínhamos colocado, né, aquela hora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Ok. E quantos vértices tem, então? Vamos contar aqui novamente, para a gente relembrar. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Então, 8 vértices, que são os pontinhos. E as arestas, quantas vão ser, então? Vamos ver quantas são? Então, no caso das arestas, são as linhas, né? Então, teria 1, 2, 3, 4 embaixo, 1, 2, 3, 4 em cima e 4 descendo. Então, ao todo, 12, tá? 12 arestas. Perguntinha, por que que o cubo também é chamado de hexaedro regular? Então, hexa, quando fala hexa, a gente lembra de um número específico, né? Se fosse futebol, vamos pensar aí os garotos aí, ou as meninas que gostam de bola. Então, vamos lá. Se fosse campeão, ganhou uma vez, bicampeão, 2 vezes, tricampeão, 3 vezes, tetracampeão, 4 vezes, pentacampeão, 5 vezes. E hexa, 6 vezes, né? Então, esse prefixo hexa, ele lembra exatamente o número 6. Então, por que que o cubo é chamado de hexaedro? Porque ele possui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, tá? Por isso que ele é chamado de hexaedro. Se você ainda não tinha notado, anote aqui na sua letra B, certo? No caso da letra C, o cubo é um caso particular de bloco retangular? Bloco retangular, gente, nada mais é do que o paralelepípedo, digamos assim, né? Então, o cubo, ele é um caso específico de paralelepípedo? Sim. Por quê? Para ser um bloco retangular, ele tem que ser formado por retângulos. E o quadrado também serve como retângulo. Por quê? Qual é a definição de retângulo? Uma figura que é formada por 4 ângulos retos. O quadrado, ele satisfaz essa definição? Sim. Então, o quadrado também é um retângulo. Pergunta: o cubo é um caso particular de bloco retangular? Sim, porque é formado apenas por quadrados. Tá bom? Então, sim, porque ele é formado apenas por quadrados. Certo? No caso desse tetraedro, gente, ele tem até esse nomezinho tetra.
quando fala tetra, se for falar de campeão, a gente lembra que foi campeão 4 vezes, né? É por quê? Porque ele tem ó, quantas faces? 4. E ele tem uma característica bacana, esse tetraedro aqui, todas as faces são em forma de triângulo. E todos os triângulos são regulares. Então, ele tem essa característica, esse tetraedro aqui. Por que que eu estou falando que é uma pirâmide de base triangular? Porque existe pirâmide com base quadrada, existe pirâmide com todo tipo de base, tá? Então, os lados da pirâmide aqui em cima são triângulos, mas embaixo pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, tá? Não necessariamente tem que ser só triângulo na base da pirâmide, não. Então, perguntinha: o tetraedro regular é uma pirâmide especial? Sim ou não? Sim, porque ela é formada apenas por faces triangulares e regulares. Então, de novo, o tetraedro regular é uma pirâmide especial? Sim. Por quê? Porque ela é formada apenas por faces triangulares regulares, ou seja, triângulos que têm os lados todos iguais, né? Ou seja, todos esses 4 triângulos aqui são exatamente iguais. Certo? Letra B. Qual é o significado do prefixo tetra? O que significa o prefixo tetra? Quer dizer que ele tem 4 lados, tá? O tetra significa 4 faces, digamos assim, né? Quantas faces tem o tetraedro regular? Então, esse tetraedro regular que a gente acabou de falar aqui, quantas faces ele tem? Tá todo mundo tão calado? Vamos aqui comigo? Quantas faces? Olha aí na figura. 1, 2, 3, 4 faces. Agora vamos falar quantos vértices? Vamos contar comigo os vértices? Quantos são? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Isso mesmo, brigadão. Tem 4. E agora, eu quero falar das arestas. Quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6? Aí, ó, são 3 embaixo e 3 subindo. 3, Isso. Então, 6. Isso, vocês estão certos, né? Tem 6, ok? Deixa eu aumentar aqui essa canetinha, que senão fica ruim de ver. Aí, pronto. O que ocorre com o número de faces e de vértices de um tetraedro? Gente, o que acontece com as faces e os vértices do tetraedro? São o quê? Que eles se multiplicam, não é que se multiplica, fica todos ao mesmo. E isso, é tudo igual, justamente. Então, o que acontece com o número de face e de vértices? Eles são exatamente iguais. Isso acontece com qualquer pirâmide? Sim, porque a quantidade de faces vai ser exatamente a quantidade do vértice. Todas as pirâmides são formadas por um triângulo. Isso, aos lados vai ser tudo triângulo, tá? Então, essa é uma característica que permanece. Então, a pergunta: o que ocorre com o número de faces e de vértices de um tetraedro? Elas são exatamente iguais. Isso acontece em qualquer pirâmide? Sim, acontece, tá? É uma característica que tem em todas elas. Certo? Agora, vocês vão passar para a página 54. Vamos comigo aqui. Vamos lá, vamos entender. Quando eu estou aqui nesse exercício da página 54, né, o exercício 11, eu percebo que eu tenho essa relação de Euler, onde vértice mais face vai ser igual a aresta mais 2. Significa o quê? Que se eu tiver o número do vértice e da face, eu consigo achar a aresta. Mas e se eu tiver só face e aresta? Eu consigo achar o vértice, tá bom? Então, essa é uma relação que funciona em todos os casos, ok? Nesse caso aqui agora, vamos lá. Vocês vão achar sobre os poliedros regulares. Então, tem os nomes específicos deles. Eu vou colocar aqui para vocês no bate-papo quais são eles, porque aqui só tem o tetraedro, né? E tem a ordem certa. Tem o cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro, que eu quero exatamente desses, tá? Aí vocês podem pesquisar e vamos fazer juntos aqui. Então, vai ser número de vértice, vai ser faces, vai ser arestas,
forma das faces, qual é a forma das faces, e o resultado da relação de Euler, igual tá aqui, ó, tá bom? Então, vamos lá? Vamos lá. Nesse caso aqui, me ajuda. Quando eu falo do cubo, quantos vértices tem o cubo? Vocês acharam 8. quanto? 8, muito bom. Quantas faces? 6. 6, aê. E arestas? 12. 12. Cada uma das faces tem que forma? Quadrado, né? Isso. E a relação de Euler ficaria vértices, que são 8, mais as faces, que é 6, é igual a arestas, que são 12, mais 2. Então, esse número aqui tem que dar certo. Ó, 8 mais 6 tem que ser o mesmo que 12 mais 4. Deu certo a relação de Euler? Sim, deu certo. Então, todas as vezes vai funcionar exatamente da mesma maneira, tá bom? Então, nesse caso aqui dos demais, nosso tempo está acabando, depois eu volto fazendo com vocês a correção desses outros 3 aqui. Combinado? Valeu!